TV Câmara, Campinas. Olá, falamos ao vivo diretamente aqui do Plenarinho, a Sala Silvia Pascoal da Câmara Municipal de Campinas, para a reunião mensal da Comissão de Defesa das Pessoas com Mobilidade Reduzida ou pessoa com deficiência, que tem a presidência do vereador Jorge da Farmácia. E hoje a comissão convidou uma especialista para tirar dúvidas de como solicitar o benefício do INSS, o chamado benefício de prestação continuada, para pessoas com deficiência. Boa tarde a todos. Declaro aberto a nossa reunião extraordinária aqui da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E gostaria já de cumprimentar esse ilustre amigo, nobre professor Alberto. Eu não me canso de falar, ele sabe muito bem disso. Eu acho que ele já não aguenta mais falar tanto que eu gosto de ser, né, professor? Mas é uma pessoa de extrema relevância aqui na casa e eu sou muito grato mesmo por ele estar junto comigo na minha comissão como membro. É uma pessoa que não falta, viu, Mariana, de jeito algum, é uma pessoa que está sempre junto, discutindo, tentando da melhor forma possível orientar cada vez mais nós aqui, principalmente eu estou no segundo mandato, mas o professor Alberto continua sendo o meu professor e um dos vereadores que eu tenho uma admiração muito grande aqui na Câmara Municipal de Campinas. Cumprimentar também e já agradecer a Mariana Guidotti, que é assistente social da assessoria técnica do Serviço Social do INSS da região de Campinas, coordenadora do Programa de Educação Previdenciária. A gente tem várias demandas, tem vários questionamentos aqui. Eu acho que nada mais justo do que trazer uma pessoa para que possa nos explicar, nos falar como que funciona, como que as pessoas possam ter os seus benefícios aqui na nossa cidade de Campinas. Cumprimentar a Juliana Bertelli, que é coordenadora da PASCamp. Eu até estava comentando com a Mariana, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, que faz um trabalho exemplar aqui na nossa cidade de Campinas. Obrigado pela presença aqui. Leva um abraço depois ao Renê, que é o nosso presidente. A Juliana Padilha Dusso de Moraes, representando o Instituto Campineiro dos Cegos. Muito obrigado pela presença também aqui. O João Lage, que eu sempre falo e comento que é o meu irmão, representando o gabinete da deputada Célia Leão, sempre presente conosco também. Leve um abraço também à nossa deputada Célia Leão. A Paula e o Tiago, representando a Fundação Síndrome de Down, obrigado pela presença. Recentemente fizeram um seminário, um trabalho extraordinário lá na Fundação. Então, parabéns pelo seminário, pelo trabalho que vocês fazem também para a nossa cidade de Campinas. O Luiz Rodrigues, representando a secretária de Assistente Social da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. O Luiz também, sempre junto conosco. Muito obrigado pela presença. Levo um abraço fortíssimo para a Eliane Jocelaine. Para o Paulo também, que é o nosso diretor, que está sempre junto conosco. O seu Nelson Campos, que é o presidente regional da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seu Nelson também é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, ele sabe muito bem disso. Eu acompanho o trabalho que ele faz lá com o subtenente, com o soldado, com o cabo naquela associação. Então, parabéns. Leva um beijo lá para a dona Lia. Não sei por que ela não veio hoje, mas ela está sempre junto também. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Agradeço também ao Maurício, nosso intérprete de Libras, que está ao vivo, fazendo as línguas de sinais. E agradeço ao nosso presidente Rafa Zimbaldi por estar junto, e essa comissão está sendo direcionada também a todas as pessoas que possam ter acessibilidade. Eu já logo em seguida já vou passar a palavra aí a Mariana, para que ela possa nos falar, nos explicar
E assim que ela terminar, depois eu vou passar a palavra ao nobre amigo professor Alberto, e depois eu vou abrir a palavra se alguém quiser fazer algum questionamento. Então, mais uma vez, obrigado mais uma vez, Mariana, por estar junto conosco nessa comissão. Boa tarde à mesa, ao vereador, todos. Agradecer pelo convite. Eu represento aqui hoje o Programa de Educação Previdenciária, que é o PEP, que a gente chama. É um programa que já existe há mais de 18 anos, então há bastante tempo. E é uma honra para a gente estar aqui no espaço da comissão, trazer o assunto do BPC, da aposentadoria da pessoa com deficiência, falar de direitos, espero esclarecer dúvidas, se houver. Então, aí, espero atender a expectativa de vocês, da casa, e eu e o INSS agradecemos muito a oportunidade, tá bom? Mariana, só um momentinho que eu esqueci aqui eu sempre olho para o Benê, eu sempre brinco com o Benê, eu acabei esquecendo, falando do Instituto Braille. Me perdoa, Benê, mas agradecer a presença do Benê, que está sempre junto conosco aqui. Aliás, o Benê não falta uma, ele está sempre junto aqui. Fico feliz, já conheço o Benê de longa data. Vou tentar fazer, a gente trouxe uma apresentação, né, que a gente está passando no telão. Vou tentar fazer uma audiodescrição à altura, tá certo? Não tenho muita prática, mas a gente se esforça, prometo, tá bom, Benê? Então, vou falar principalmente do benefício de prestação continuada. Ao final, a gente vai falar também da aposentadoria da pessoa com deficiência, que são coisas diferentes, embora a gente confunda. Estou olhando aqui um pouquinho o tempo, porque eu sei que eu tenho mais ou menos 1 hora para conversar com vocês. Não quero me estender, quero me organizar com relação ao tempo, tá bom? Então, Benê, e o pessoal com deficiência visual, a gente tem aqui no telão falando do benefício de prestação continuada, como que esse benefício funciona. A gente tem na tela uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, e uma pessoa idosa, porque vestidos com roupas coloridas, são desenhos, não são fotografias, tá certo? Por quê? Porque esse benefício ele é voltado para a pessoa com deficiência e também para a pessoa idosa. Então, a gente vai citar das duas formas, tá bom? Vou colocar meu óculos, porque senão eu não consigo acompanhar, tá bom? O benefício de prestação continuada, ele faz parte da assistência social, né? É um benefício que garante renda para as pessoas que não têm condição de se manter, de ser mantidas economicamente por suas famílias, tá certo? É um benefício que é previsto na Constituição Federal, e aí houve a legislação que regulamentou esse benefício, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, só para a gente situar aí aonde que está o benefício, né? Quando a gente fala de seguridade social, que é o que está na tela, nós temos o tripé da seguridade, que é a saúde, a previdência e a assistência social, que é como está lá no artigo 194 da Constituição de 88. Quando a gente pensa no BPC, ele está nessa caixinha aqui da assistência social, que é um benefício que não depende de contribuição prévia, diferente dos benefícios que são também operacionalizados pelo INSS, mas que estão na caixinha da Previdência Social e que dependem de contribuição. Então, a gente tem que ficar atento a essa diferença, né? Tudo é operacionalizado lá no INSS, tanto o BPC como os benefícios previdenciários, as aposentadorias, mas tem essa diferença principal, que os da assistência não são contributivos e os da previdência são benefícios que dependem de uma contribuição para se ter o direito, ok? Dentro do tripé, a gente lembra, né, que a saúde também faz parte, então, da Seguridade Social, também prestados a todas as pessoas, independentemente de classe social e sem necessidade também de contribuição, tá certo?
dentre os benefícios da assistência social, os benefícios assistenciais, o BPC ele é um dos mais conhecidos. Temos também o programa Bolsa Família, que faz parte, né, da assistência social, mas dos benefícios, o BPC é um dos mais famosos. A gente conhece ele também por LOAS, né? Então, às vezes, Mariana, BPC, o que é isso? Nunca ouvi falar, mas já ouviu falar do LOAS. Então, eu brinco que o quê? O BPC é o nome. É o nome desse benefício, benefício de prestação continuada. E LOAS é o apelido. Muitas vezes a gente conhece algo muito mais pelo apelido do que pelo próprio nome, né? E eu acho que esse é um desses casos, né? Então, ele foi instituído lá pela Constituição. Aí veio a Lei Orgânica da Assistência Social, que regulamentou, que instituiu, e depois o decreto, na verdade, daí sim, o decreto regulamentando em 2007. Então, para a gente saber mais os detalhes, as minúcias do benefício, é lá nesse decreto 6.214 que a gente vai se remeter, ok? Como que está lá na letra da lei, né? O que é o benefício de prestação continuada? É a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Então, essa é a redação que está lá no artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social. E onde que entra, então, o INSS no meio disso tudo? É como eu falei para vocês, o INSS, as agências da Previdência Social, é o local responsável, é o órgão responsável pela operacionalização do reconhecimento do direito e da manutenção deste benefício, né? Então, todas as etapas de operacionalização, elas envolvem desde o requerimento, né, do primeiro momento que a pessoa agenda para dar entrada, levar documentação, esse tipo de coisa, a fase de concessão. Se concedido o benefício, nós temos a fase de manutenção, tá certo? Que são feitas vários procedimentos podem ocorrer durante a manutenção de um benefício e temos os momentos de revisão, tá ok? Então, são essas as etapas que são operacionalizadas pelo INSS. Inclusive, também questões de pagamento, das emissões de ordem bancária, tudo isso é operacionalizado pelo INSS, ok? Então, na próxima tela, tem isso tudo que eu acabei de falar para vocês. Em resumo, né, receber os requerimentos, conceder, manter, revisar, compete tudo isso ao INSS, realizar a avaliação médica e social da pessoa com deficiência, que é uma das etapas, né, da fase de requerimento do benefício. No caso de um indeferimento, analisar as defesas, quando o requerente, né, protocola um recurso, tá certo? Instruir esses recursos e encaminhar para o órgão julgador, que é a junta de recursos, tá certo? Então, tudo isso faz parte da operacionalização, que é o trabalho do INSS. Efetuar, como eu falei para vocês, o repasse dos recursos do pagamento do benefício para a rede bancária autorizada. E, periodicamente, isso já é uma informação bem nova que eu trago para vocês, que ela foi dada agora em agosto desse ano, que também cabe ao INSS realizar periodicamente cruzamento de informações, utilizando os dados do cadastro único, que é aquele cadastro que a gente faz e atualiza lá junto à prefeitura, tá certo? E outros cadastros, cruzando os dados para ver se há a manutenção do direito ao benefício. É justamente para ver situações em que, de repente, se superou o critério, né, de renda, superou as condições que deram início ao benefício, para ver se a pessoa mantém o direito do recebimento ou não. Então, esse cruzamento de dados, que é periódico, a gente entende que ele será até mensal, tá? Passando para a próxima tela, a gente tem o desenho de uma pessoa idosa, cadeirante, cabelos branquinhos, roupas coloridas, né? Para
demonstrar aí visualmente que o benefício também é para pessoa idosa com 65 anos ou mais, tanto faz se homem ou mulher, não tem diferença por gênero, ok? Tanto faz. Idade, então, 65, o benefício para a pessoa idosa, tá? E para a pessoa com deficiência, que é o nosso objetivo esmiuçar um pouquinho melhor aqui hoje. E o que é considerado lá na lei a pessoa com deficiência, né? É aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então, é isso que está na redação, né? É a redação dada pela LBI, na Lei, né, 13.146, de 2015. Então, é dessa forma que está lá na legislação a quem se destina o benefício. Basta ser pessoa idosa com 65 anos ou mais e pessoa com deficiência? Não, né? Tem um critério de renda que também vai interferir aí na concessão ou não desse benefício. Então, o benefício é devido para a pessoa com deficiência ou idoso que comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Tá certo? E aí, o que é considerado aí essa incapacidade de se prover a própria manutenção, né? É a família cuja renda per capita seja menor, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Hoje, nosso salário mínimo está em R$ 954, então 1/4 do salário mínimo é R$ 238,50. Então, para estar dentro do critério, a per capita, então por pessoa dessa família, tem que ser menor que 1/4 de salário mínimo, menor que R$ 238,50 por pessoa. Se for R$ 238,50, já é igual, então já é superior ao critério, a forma que está na lei. Tem que ser menor do que 1/4 de salário mínimo, ok? Todo mundo que mora lá na residência, naquele endereço, vai contar na renda para fazer esse cálculo? Não. A legislação, ela nos traz, né, qual é o conjunto de pessoas que a gente usa no cálculo da renda per capita, desde que essas pessoas vivam sob o mesmo teto, tá ok? Então, quem que nós vamos utilizar na hora de calcular? A renda de quem, né? Do próprio requerente, do cônjuge ou do companheiro, a companheira, tá? Se houver os pais, na ausência de um deles, madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e os enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, isso significa o quê? Se a pessoa com deficiência reside com o avô e a avó, que não está nesse rol de pessoas aqui que eu elenquei para vocês. Mesmo que o avô ou a avó tenha renda, isso não vai entrar no cálculo. Tá ok? Porque a gente só usa no cálculo o conjunto de pessoas que estão aqui informados, tá? Então, é o próprio requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais, madrasta, padrasto, irmão solteiro, filhos e enteados solteiros. Então, mesmo que tenha um irmão na casa que seja divorciado, né? Ou viúvo, deixou de ser solteiro, ele já não vai mais compor o grupo familiar para o cálculo da renda per capita, ok? É uma coisa que gera bastante dúvida e é o que a gente traz na próxima tela aqui, reforçando, né? Pessoas que não compõem o grupo familiar para efeitos do cálculo da renda mensal familiar per capita, né? O internado ou acolhido em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituições congêneres. O filho ou enteado que tenha constituído união estável, ainda que resida sob o mesmo teto, tá ok?
o irmão ou filho ou enteado que seja divorciado, viúvo, separado de fato, como eu disse para vocês, ainda que vivam sob o mesmo teto do requerente, e o tutor ou o curador, desde que não sejam os elencados naquela familiaridade que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, se tem alguma dúvida de que se essa pessoa vai compor ou não o cálculo, como que eu vou fazer esse cálculo para ver se a renda está ou não dentro do critério, vale a pena agendar o pedido, protocolar, e o INSS avalia direitinho, informa todo mundo que mora lá na casa e o INSS vê se compõe a renda ou não, ok? Não deixem de pedir se ficou com dúvida, né, em relação ao cálculo. Procurem informações, peçam informações no próprio INSS, no caso específico, para a gente avaliar, tá? E o que compõe essa renda familiar, né? O que entra no cálculo? Salários, proventos, pensões, inclusive pensão alimentícia, benefícios de previdência social pública ou benefícios de previdência privada, o seguro-desemprego, comissões, prolabore, rendimentos de trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, que é o contribuinte individual, renda mensal vitalícia, que é um tipo de benefício que é pago pelo INSS, e o próprio benefício de prestação continuada, com algumas ressalvas que a gente vai ver, ressalvas bem importantes na sequência, tá bom? Conforme o Estatuto do Idoso, quando o benefício é solicitado para um outro idoso, não entra no cálculo, tá? Então, eu consigo conceder 2 ou mais benefícios para a pessoa idosa dentro do mesmo domicílio, vivendo sob o mesmo teto. Essa é uma garantia aí que o Estatuto do Idoso trouxe já em 2003. Então, a renda de um BPC não conta no cálculo da per capita para outra pessoa idosa na mesma casa. De regra geral, tá? Como está na legislação, isso não ocorre em relação à pessoa com deficiência, tá? O BPC de na regra geral, entra no cálculo para a concessão de outro benefício naquele mesmo endereço, seja para a pessoa idosa ou para uma outra pessoa com deficiência, tá? O que acontece? A gente tem uma ação civil pública, uma ACP, que vigora aqui na região de Campinas e que alcança as pessoas que moram aqui na cidade. Posso fazer uma pergunta? Temos alguém de fora de Campinas que mora em outra cidade? Sim, então na sequência a gente vai ver a lista de cidades que essa ACP alcança. Você falou que é a Hortolândia, é isso? É alcançado também pela ação civil pública, tá? Então a gente vai ver do que ela trata daqui a pouquinho, tá? Que vou entrar em detalhes na ação civil pública para vocês. Não são contados ainda sobre renda familiar, né? O que não conta nesse cálculo, tá? Rendas que eventualmente existem e que nós vamos desconsiderar. Principalmente bolsas de estágio supervisionado, benefícios de programas de transferência de renda, por exemplo, Bolsa Família, nós não colocamos no cálculo, tá? Não prejudica o acesso ao benefício. Rendas que são de natureza eventual ou sazonal, decorrentes de contrato de aprendizagem, inclusive é possível acumular o BPC pelo prazo de 2 anos com uma remuneração de aprendizagem, tá certo? Então, isso não prejudica. E a contribuição como segurado facultativo. Então, não é a pessoa que trabalha por conta própria, não é o contribuinte individual. O trabalhador autônomo, a renda que a gente viu do autônomo, aqui, ainda que seja um microempreendedor individual, que nós temos muito hoje, então essa renda ela entra no cálculo, tá? Mas a renda do segurado facultativo da contribuição, como segurado facultativo para o regime geral da Previdência, ela não é computada na hora desse cálculo, tá? É um pouquinho complicado, então, ficou com dúvida? No caso concreto, procura o INSS que a gente
esclarece, tá? E aí chegamos na ação civil pública, então, que é uma decisão aí da 8ª Vara Federal daqui de Campinas. E o que determina essa ação civil pública? Para excluir do cálculo da renda familiar benefícios previdenciários e assistenciais no valor de até um salário mínimo recebido por outro membro do grupo familiar, idoso ou pessoa com deficiência, idoso ou deficiente, tá? Então, o que muda? Lembra lá que na regra geral, a renda de uma pessoa com deficiência entra no cálculo, né, da per capita, na hora de conceder um benefício para outra pessoa com deficiência, a gente coloca, vem a ação civil pública e isso deixa de acontecer. Então, nós não vamos computar mais a renda de até um salário mínimo que seja recebido por outro idoso ou pessoa com deficiência naquela casa. Isso vale para todo mundo? Não. Tá? Isso vale somente para requerimentos a partir de abril de 2016, que foi quando essa ação civil pública entrou em vigor, e para residentes nesses municípios que eu vou falar para vocês: Amparo, Campinas, Capivari, Elias Fausto, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Jarinu, Mombuca, Montemor, Morungaba, Paulínia, Pedreira, Rafar, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, tá? Então, é uma gama grande de municípios da nossa região que são alcançados aí por essa ação civil pública, tá bom? E o que precisa, né, apresentar? O comprovante de endereço na hora do requerimento. Se for depender da ação civil pública para concessão, precisa apresentar o comprovante de endereço para a gente poder fazer esse link com a ação civil pública, ok? Ao final, a gente abre para perguntas, se houver dúvidas, tá joia? Fora essa ação civil pública que eu acabei de falar para vocês, que é de abrangência aqui na região de Campinas, existe uma ação civil pública de abrangência nacional, tá certo? Também com validade a partir de 2016, mas a partir de maio, 4 de maio de 2016, que também amplia o acesso ao benefício de prestação continuada, tá? Para as pessoas que têm renda per capita superior àquilo que eu falei para vocês, superior a 1/4 de salário mínimo. Quem que vai ser abrangido, né? Que situações que vão ser abrangidas por essa ação civil pública que é nacional, independente, então, do município que a pessoa resida. Nós vamos excluir do cálculo da renda per capita familiar despesas que o requerente tenha, né? Então, a pessoa que está ali solicitando o benefício, despesas que sejam diretamente relacionadas com a questão da deficiência, com a incapacidade ou com a idade avançada, relacionadas a medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área de saúde requeridas e negadas pelo Estado. Tá? Então, quando a gente fala de gastos com medicamentos, são aqueles medicamentos que não são padronizados pelo SUS, que não estão lá na lista de fornecimento do SUS, e aí a pessoa não tem o acesso pelo Estado. Então, o Estado, inclusive, informa por escrito, cada município tem um fluxo para isso ocorrer. Acredito que aqui em Campinas é através do protocolo geral lá da Prefeitura, solicitando, então, o Estado atestando que aquele medicamento ou aquele suplemento, aquela alimentação especial, não é atendido pelo Estado, tá? Então, precisa ter desse documento feito pela Prefeitura atestando a inexistência. Combinado? Como que é feita essa análise, né? Tem que apresentar a prescrição, então, da necessidade desse medicamento, dessa alimentação especial, dessa fralda ou dessa consulta na área de saúde, ok? Então, uma prescrição. Tem que apresentar o documento do Estado dizendo que não há isso fornecido pelo Estado, pelo SUS, ok? E
a comprovação da despesa. Então, é a nota fiscal mesmo. No caso do medicamento, a nota fiscal lá da farmácia, atestando o quanto que é gasto com aquele medicamento que não é padronizado, ok? E aí, feito a apresentação desses documentos na hora do requerimento do benefício, a pessoa vai passar por uma avaliação social, vai ser feito um parecer social para ver se aquelas despesas comprometem a renda familiar, né? E comprometendo essa renda, a gente afasta a decisão em relação ao critério objetivo de renda, que é aquele 1/4 de salário mínimo per capita. Então, pode ter uma renda superior, ok? Mas comprovou um comprometimento por conta das questões de saúde ou da idade avançada, e o benefício pode vir a ser concedido mesmo com a renda, então, um pouco superior, tá? Então, depende aí do parecer social. Se o parecer for pelo não comprometimento de renda, tá? Atestou que, apesar de haver aquela despesa, não compromete a renda daquela família, aí o benefício é negado pela questão do critério superior à renda, tá? Daí o benefício é indeferido. Como que caminha, né, então, o requerimento lá dentro do INSS, né? O fluxo do requerimento do benefício. Primeiro, o requerimento ele é agendado, pode ser agendado pelo Meu INSS, que é um aplicativo, no final eu vou explicar para vocês como que funciona, ou pela central de atendimento, que é o 135. Agendei, compareço ao INSS na data e no horário agendado. O primeiro atendimento, ele é administrativo, pode comparecer o próprio requerente ou o representante legal, né, que é o pai ou o responsável, são os responsáveis natos, né, ou um procurador, alguma coisa assim. Apresenta o formulário de requerimento, que a gente consegue pela internet ou nos órgãos de assistência, tem o requerimento lá impresso ou no próprio INSS, e os documentos pessoais do requerente e do grupo familiar. CPF é obrigatório para todos da casa, tá? Para todos que compõem aquele grupo familiar, independente da idade, ok? E outros documentos aí conforme o caso, certidão de nascimento ou de casamento, se a gente está falando de uma pessoa que é viúva, a certidão de óbito do cônjuge, carteira de trabalho, comprovante de endereço, os documentos complementares, tá ok? Também é obrigatório ter o cadastro único. É do cadastro único que a gente puxa as informações do grupo familiar, ok? Então, ela vai migrar de lá do cadastro único os dados, por isso que a gente precisa do CPF e do cadastro único atualizado certinho, combinado? Na hora do requerimento, o requerente ele ratifica essas informações, então ele confirma se essas informações que estão aparecendo lá para nós, que estão no CadÚnico, estão corretas, ok? Se não ratificar, se o cadastro único estiver errado ou desatualizado, vai ter que voltar para o órgão do cadastro único, para o CRAS, fazer o agendamento no CRAS para fazer a atualização, tá bom? E aí, a gente segue para o cálculo da renda per capita lá no INSS. Pesquisa outros sistemas também, além do cadastro único. A gente também usa o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e a gente vai ver qual é considerada a renda mais alta, tá? Que se sobressai, tá? Na hora do cálculo. Ficarem atentos, não só para a questão do requerimento, que precisa do cadastro único atualizado nos últimos 2 anos, como para quem já tem o benefício em manutenção. Essas pessoas têm até dezembro para, se ainda não tem, fazer o cadastro único, tá? E se estiver desatualizado, a atualização há mais de 2 anos, né, a mais recente, fazer uma atualização, tá? Até dezembro as pessoas têm a obrigação de fazer isso, ok? Temos algumas exceções, são situações que o cadastro único ele não está
preparado, né, para a inclusão da pessoa, que são menores de 16 anos ou pessoas interditadas total ou parcialmente, que estejam internadas em instituições ou abrigo, tá? Não é a criança que tem um responsável legal, e sim aqueles que estão internados ou hospitalizados há 12 meses ou mais e que não tenham uma família de referência, tá? Então, esses não precisam fazer o cadastro único, e o órgão municipal ele fornece, inclusive, um documento atestando da impossibilidade desse cadastro, tá? Ainda quanto ao fluxo de requerimento, o INSS vai seguir com a análise da renda per capita, ver se é preciso aplicar as ações civis públicas que eu comentei para vocês, tá? Faz exigências administrativas, se ficou faltando algum tipo de documento, e no caso da pessoa com deficiência, atendendo o critério de renda, vai encaminhar a pessoa para avaliação social e médica, para verificar a questão da deficiência, tá? Então, a avaliação da pessoa com deficiência, ela é composta lá por avaliação feita pelo assistente social e pelo perito médico do INSS. A pessoa com deficiência é dentro daquela descrição que eu já fiz para vocês, da LBI, e o que a gente entende como impedimento de longo prazo são aqueles que produzam efeitos por pelo menos 2 anos, tá? Então, essa é a forma que é feita a avaliação de deficiência. Ela é fundamentada, a gente traz aqui no slide, inclusive, a foto da CIF, né? Que é esse livro vermelho, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde, tá? É um documento que foi estabelecido pela resolução da Organização Mundial da Saúde número 5421, aprovada numa Assembleia Mundial de Saúde em 2001, tá certo? Então, esse é um documento, ele é muito moderno, ele vai além do CID, né? Da CID, da Classificação Internacional de Doenças. É muito mais abrangente na hora de fazer a avaliação da incapacidade, ok? A incapacidade, desde que eu entrei no INSS, então antes até da LBI, já é nos moldes de que não é um atributo da pessoa, né? E sim é uma consequência de um conjunto complexo de situações, das quais um número razoável é criado pelo contexto social. Então, a deficiência, ela se forma muitas vezes do contexto social, da forma, sempre, né? Na verdade, do contexto social de como a sociedade se organiza. Então, por isso que a gente tem também avaliações diferentes, se a pessoa requerente, né, quem a gente está avaliando, é uma criança, é um adolescente ou é um adulto. Então, as avaliações, os instrumentos, eles são diferentes, tá? É feito algo compatível com a idade. Primeiro é feita a avaliação social, depois a avaliação médica, mas o resultado é um só, tá? O sistema ele faz um cálculo e sai uma resposta só dessas 2 entrevistas que são feitas, a avaliação social e a médica, ok? Para finalizar um pouquinho sobre a questão do BPC, é bom a gente ressaltar algumas coisas, tá? O valor ele é pago retroativamente a contar da data do requerimento do benefício. O que significa isso? Desde o dia que eu entro em contato, por telefone, eu entro lá na internet e agendo. Então, se o benefício for concedido, ele é pago desde essa data, porque o processo de avaliação ele pode demorar. Hoje, a maioria das agências, os requerimentos eles já são todos digitalizados, então não precisam levar cópias, tá? Leva o RG, a cópia do RG, do CPF, aquele monte de cópia de carteira de trabalho, de comprovante de endereço. Não precisa, leva o original e as agências elas estão
digitalizando, ok? Estamos com o processo eletrônico, inclusive nas agências aqui de Campinas, lá do centro, começou essa semana com a digitalização. Então, estamos economizando papel, a tendência é que as avaliações elas sejam mais ágeis, porque é mais rápido distribuir um processo eletrônico para análise do que um processo físico, um processo de papel, tá bom? Então, isso também é uma novidade aqui na agência de Campinas, tá? Outras informações sobre o benefício, ele é intransferível, tá? Então, se o beneficiário, né, falecer, é um benefício que não gera pensão para dependentes, se houver, tá ok? Então, aquilo que não é recebido em vida pelo beneficiário, isso sim é pago aos seus sucessores na forma da lei, mas não em forma de pensão, tá ok? Inclusive, se a pessoa falecer durante o processo de análise, a análise é encerrada nesse momento, não gera nenhum tipo de recebimento, tá? Não se pode acumular o BNPC com nenhum outro tipo de benefício da Seguridade Social ou de outro regime, por isso que é feito periodicamente o cruzamento de dados. Não se pode acumular o benefício com seguro-desemprego também, tá? Então, seria um recebimento irregular, tá? Do BPC, ele não está sujeito a desconto de qualquer tipo de contribuição, não gera direito ao 13º salário, tá? Isso também o diferencia da aposentadoria, ele não é uma aposentadoria, ele não tem o 13º salário. Ele é submetido, a lei diz que ele deve ser submetido a cada 2 anos a uma reavaliação, então, da continuidade, das condições que deram origem, então, se mudar o grupo familiar, a concepção ali da renda, esse benefício pode ser suspenso ou cessado, tá? Ele pode ser cancelado se for observada qualquer irregularidade na sua concessão ou na utilização. Já falei, está escrito ali que se o benefício será indeferido quando o requerente vier a óbito durante o processo de análise, isso eu já citei para vocês. Porém, estará em situação de acolhimento, instituição de longa permanência ou hospital, não prejudica o direito ao recebimento do benefício, ok? E indígenas têm direito ao benefício, tá certo? Pessoas reclusas, por outro lado, em regime fechado, devidamente comprovado, não faz jus ao benefício. Então, tudo isso são informações complementares que eu estou trazendo para vocês. E, como eu falei antes, a contratação de pessoas com deficiência como aprendiz não vai interferir na manutenção desse benefício pelo prazo de 2 anos, tá? 2 anos a pessoa pode ter a renda de aprendiz concomitante com o recebimento do benefício, que eu não falei, mas o benefício é um salário mínimo, o valor que é pago, tá? O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação não é de forma alguma motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência, tá? E se eu entrei com o pedido do benefício no INSS, fiz todo esse processo de análise e o benefício não foi concedido, mas eu não concordo com essa decisão. Ele pode ser que tenha sido indeferido por renda, né, pelo cálculo da renda per capita, ou eu, como pessoa com deficiência, fui avaliado pelo Serviço Social e pela perícia médica do INSS e não foi constatado a minha deficiência, mas eu não concordo com isso, pode-se entrar com recurso administrativo, ok? O prazo para protocolar um recurso é de 30 dias, contados a partir do momento que a pessoa teve ciência dessa decisão, tá certo? Então, dentro de 30, recebeu a cartinha com a resposta, ou foi até o INSS, soube do indeferimento, não concordou, acha que tem algum erro nessa análise, entrem com o recurso e
o processo ele é revisto, tá certo? E, se for o caso, ele é encaminhado para a junta de recursos para avaliação por esse órgão colegiado, tá? Composto por pessoas da sociedade, do INSS, enfim, um órgão externo. Com relação ao prazo, né, para o recurso, difícil dizer para vocês, tá? Não é algo que é decidido de imediato, mas leva alguns meses. O INSS ele tem prazos para cumprir com relação à instrução desse recurso, mas é uma coisa que demora um pouquinho mais. Estar um recurso tramitando não impede a pessoa de entrar inclusive com um novo requerimento, tá? Mas vale a pena sempre aguardar a decisão, porque se a decisão do recurso ela for favorável, né, e o acórdão lá da junta, a decisão da junta for pela concessão desde lá da entrada do pedido, é pago todos os atrasados sem problema, ok? Dentro de dúvidas, eu vou perguntar com relação ao benefício de prestação continuada. Se tiver algumas dúvidas, a gente já esclarece agora antes de falar da aposentadoria, que é outro tema, tem outras regras, tá? Uma principal dúvida que eu já trago, que todo evento praticamente alguém me pergunta, né? Eu sou pai, mãe, responsável por uma pessoa com deficiência, meu filho é uma pessoa com deficiência, e eu posso contribuir para o INSS, né? Enquanto mãe da pessoa com deficiência, posso fazer a contribuição para o INSS, ou isso vai prejudicar o direito do meu filho no recebimento do benefício? Pode, tá? Pode fazer a contribuição como segurado facultativo, que é aquele que eu disse para vocês, que não entra no cálculo da renda per capita e não afeta aí o direito da outra pessoa da família ali ao benefício assistencial, ao BPC. Porém, se essa pessoa, esse segurado do INSS que contribui facultativamente, se ele vier receber algum benefício, receber, por exemplo, um salário maternidade, ou um auxílio-doença, uma aposentadoria, algum benefício previdenciário, esse valor ele vai fazer parte do cálculo, integrar a renda e vai demandar uma revisão desse benefício. Daí vai depender do valor desse benefício, do número de pessoas da casa, para ser feito o cálculo, ok? Perguntas? Podemos abrir antes de fazer perguntas, antes da gente falar de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é outro tema? Pode ser? Tem uma pergunta? Será? Eu só gostaria que se identificasse aí para a gente poder abrir, seria melhor. Bom, boa tarde, meu nome é Tiago, sou coordenador de Relações Institucionais da Fundação Síndrome de Down. Minha pergunta no caso da mãe que recebe o BPC para o filho com deficiência, ela poderia também receber o Bolsa Família? O Bolsa Família seria computado na renda da família? Como seria? Então, o Bolsa Família, na hora de fazer o cálculo para o BPC, ele não entra nesse cálculo, ele não interfere. Porém, o Bolsa Família tem as suas próprias regras, o seu cálculo de renda per capita. E se o BPC é concedido nessa casa, aí o órgão que administra o Bolsa Família vai ver se mantém o direito a ele ou não. Tá? Então, para nós, na hora de pedir o BPC, o Bolsa Família não interfere, ele não vai prejudicar na concessão do BPC. Mas uma vez concedido o BPC e a família recebendo esse benefício, que é de um salário mínimo, pode afetar os critérios do Bolsa Família. E aí, então, depois da concessão, se estiver fora do critério para o Bolsa Família, ele pode vir a ser suspenso, cessado, mas daí é um outro órgão que operacionaliza. Daí é direto no CRAS que vai fazer essa análise, tá? Então, para o BPC, o Bolsa Família não vai atrapalhar, mas talvez o BPC, depois de concedido, ele vai influenciar no Bolsa Família, tá? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Nelson, sou presidente de uma associação de policiais militares. Periodicamente a gente convive com esse tipo de coisa, né? A pergunta minha está voltada para aquele benefício lá quando é indeferido
o recurso por questão de laudo médico, né, que passa por uma junta, a junta fala que o cidadão não tem direito, e você falou que ele tem que fazer outro recurso ou recorrer, não é isso? Isso. Então, o que eu não entendo, se foi um profissional que avaliou a condição física daquele cidadão e falou que ele tem necessidade e precisa desse benefício, por que a comissão, né, ele vem indeferir nesse sentido? Porque a gente entende, nós já vimos aí algumas vezes na polícia, o pessoal que faz parte dessa comissão, nem profissional técnico daquela área não é. Ele é integrante de uma comissão, de uma junta, ele simplesmente decide, não vou dar. Não procede, né? Então, eu queria ver como que é essa situação. Até o problema da renda familiar, de atingir lá 1/4 do salário mínimo, tudo bem. A gente está questionado, porque foi feito. Então, se não atingiu, não precisa nem dar continuidade. Mas quando chega na parte que realmente comprove que o cidadão detentor da deficiência e precisa do benefício, e lá na frente indefere, achando que ele tinha ou não condições de receber, é que fica um negócio meio vago, né? Uma vez então, deixa eu explicar. Eu acredito, só concluir, né? Eu acredito que deve ter feito uma avaliação, deve ter um laudo profissional técnico que comprovou a deficiência e a necessidade de ele usar aquele benefício. E quando chega nessa comissão, a comissão simplesmente fala que ele não tem direito. Aí fica um negócio. Aí tem que entrar novamente com recurso para provar que está certo. Está parecendo um recurso de multa isso aqui. Em primeira instância perde, na segunda não sei. Só na última instância que você consegue alguma coisa. Não, eu vou reforçar. Né? Obrigada pela sua pergunta. Um dinheiro miserável, é tão pouco que gasta-se tanto dinheiro como porcaria, e onde que realmente precisa ser investido, ser prestigiado, não tem. Né? Eu acho que é isso que eu fico Eu vou indignado. reforçar como que é o fluxo da avaliação da questão da deficiência, tá? Então, a gente tem o requerimento inicial do benefício, ele não é avaliado por uma comissão, tá? É uma avaliação. A avaliação da deficiência, ela é feita por 2 profissionais. Ela é feita pelo assistente social e pela perícia médica do INSS. Para fins de BPC e para fins de benefícios previdenciários, é o que está no regulamento da Previdência, que é o que vale como perícia, né? A gente não tem o laudo, tem que levar o laudo e exames médicos produzidos pelos médicos assistentes, mas quem vai atestar se há ou não essa deficiência é a perícia oficial do INSS. No caso do BPC, essa perícia oficial ela é composta pela avaliação social e pela perícia médica, por conta daquilo que eu falei para vocês, né? Que a avaliação ela não é vista como um atributo biomédico da pessoa, uma questão de deficiência visual ou deficiência física ou auditiva. Ela é apreendida nessa interação com o meio, com o espaço social. Então, é aí que entra a avaliação do serviço social junto, ok? Então, todo o contexto social ele é avaliado. Então, a pessoa entrou com o requerimento, foi lá, passou com o assistente social e com a perícia médica. Se porventura não foi constatada a deficiência, então não atingiu o critério, não foi considerado como pessoa com deficiência, entra com o recurso, se a pessoa protocolar o recurso, ela vai passar com um assistente social e com um perito médico diferente daquele que ela fez a primeira avaliação. Essa segunda avaliação, ela pode ter um resultado igual, de repente, pelo não considerar a questão da deficiência, ou pode reformar a decisão anterior, ter uma opinião diferente, e o benefício vir a ser concedido, ok? Se for feito e ainda assim não for mantido, né, a primeira decisão, então manteve o indeferimento, ainda assim esse recurso ele vai para a junta de recursos, que tem uma assessoria técnica médica, que vai reavaliar novamente isso e pode transformar ou não a decisão, tá? Lembrando que esse é o caminho do recurso administrativo.
Se a pessoa também não concorda com uma decisão do INSS, ela pode, ao invés de entrar com recurso administrativo, ela pode optar por entrar com o pedido judicial. Aí ela vai acessar a justiça para o órgão do judiciário aí emitir a sua sentença, se há a questão da deficiência ou não. E aí são feitas as perícias do judiciário, que é um órgão externo, tá? Então, é mais ou menos não, é esse o fluxo que a gente segue. Então, no caso do benefício de prestação continuada, eu tenho tanto a avaliação inicial, como na fase recursal, eu vou ter uma avaliação com profissionais diferentes, tá? Para realmente uma segunda opinião. Se ainda assim o parecer for contrário, aí sim o recurso ele caminha para a junta de recursos para essa assessoria técnico-médica externa. E daí já não cabe mais recursos, eles não são infinitos. Tá ok? Então, e não concordando, pode haver a interposição no judiciário, né? Que daí aquilo que a justiça determina, o INSS cumpre, tá? Esse é o fluxo. Mais perguntas? Daí a gente já parto para a aposentadoria. Eu sou a Juliana, eu sou assistente social do Instituto dos Cegos. E eu queria te fazer uma pergunta, não sei, eu acho que você não falou sobre isso. Quando a pessoa ela tem o benefício, mas ela vai para o mercado de trabalho. E aí fica, né, teria, teoricamente, a suspensão do benefício, mas ela poderia retornar. Reativar. Dentro dos dois anos, né? Isso, não precisa nem fazer uma nova perícia. Tá, porque a gente tem essa dúvida, né, entre os usuários, a gente tem um programa que iniciou esse ano de capacitação para inclusão no mercado de trabalho e muitos têm o benefício e têm esse medo, né, de sair do benefício, que para eles, mesmo a gente falando muito sobre o benefício, né, que não é uma aposentadoria, eles têm essa coisa de que o benefício é algo seguro e que se eu for para o mercado de trabalho e não der certo, eu não tenho mais o retorno. E o que eles falam é que nas conversas entre outros usuários, e que isso muitas vezes não acontece, né? Esse retorno, às vezes, tem um empecilho para conseguir voltar. Eu queria saber assim, se isso é automático, se eles passam por perícia de novo, por todo o processo de novo. Se estiver dentro dos 2 anos da última perícia, não tem nem necessidade de fazer uma nova. Simplesmente é protocolar, existe um documento próprio para isso, que é o pedido de reativação. Tá? Então, no mesmo formulário lá, a gente assinala se a gente está pedindo a suspensão por esse caráter especial de inclusão no mercado de trabalho ou assinala se quer a reativação. Então, se a avaliação foi feita dentro dos últimos 2 anos, não precisa passar por uma nova avaliação social ou uma perícia médica, tá? Ele é reativado, ok? Boa tarde, eu sou Vanessa Pinheiro, sou assessora do vereador Rubens Gás, aqui na Câmara, mas eu gostaria de fazer uma pergunta enquanto cidadã e mãe de um paciente do Boldrini, e eu acompanhei por muito tempo as famílias que faziam parte do benefício de prestação continuada. A gente vê pelos critérios que é um benefício para pessoas ou famílias em situação realmente de vulnerabilidade social. Até pelo valor, né? Um quarto do salário mínimo que a gente, quando você se depara numa situação de saúde familiar, sem poder trabalhar porque você precisa estar com o filho dentro do hospital e o governo te diz que você precisa manter a sua família com um salário mínimo, é de se pensar, né? É uma política pública que é necessária a gente repensar. Agora, eu queria saber, nos casos de quando o paciente entrou em remissão, a mãe ou familiar, avô, porque tem várias situações, né? Você deve acompanhar alguns casos ou muitos casos. Quando a pessoa retorna ao mercado de trabalho, é automático esse corte? Agora começou esse cruzamento de dados mensal. Então, com essa última publicação que eu falei para você, da portaria 03, ela trouxe que o cruzamento de dados ele deve ser mensal.
Tá? Isso não ocorria antes, tá? Então, esse cruzamento ele não estava existindo até alguns meses atrás. Nós tínhamos, eventualmente, alguns processos de revisão, de acordos que pediam que suscitavam alguns benefícios para serem revistos, mas não havia esse cruzamento de dados mensal, que agora já está previsto na portaria, tá? Mas, sempre que houver mudança das condições que deram origem ao benefício, a pessoa, a família deve comparecer ao INSS e informar, para evitar um recebimento indevido, tá? Porque qualquer recebimento indevido do benefício, o INSS vai abrir um processo de apuração. Naturalmente, a pessoa tem prazos e pode se defender, apresentar defesa, mas se constatar que houve um recebimento indevido, é feita a cobrança, tá? Para o ressarcimento aí ao erário do benefício que foi recebido sem ter direito. Ok. Não sei se encaixa na pergunta dela, você me falou de um prazo de 2 anos, mas e quando acontece de reincidir a doença e a pessoa que fez o cancelamento reincide, uma ligação resolve, ele volta todo aquele processo? Se por acaso o benefício foi cessado, né, superou as condições que deram origem e esse benefício foi cessado, aí a gente não consegue reativar. Tem que fazer uma nova solicitação, tá? No caso dela é diferente, é uma inclusão do próprio beneficiário no mercado de trabalho e não uma pessoa do grupo familiar, né? Então, não é uma questão de alteração simples de renda, é uma inclusão do próprio beneficiário no mercado de trabalho numa condição especial de suspensão. O benefício ele não é cessado. Por 2 anos ele fica suspenso, podendo ser reativado. Se eu tenho uma situação diferente do benefício que foi cessado, né, superou as condições que deram origem, seja a questão da saúde ou da renda familiar, depois eu não consigo, não é simples reativar esse benefício. Tenho que fazer uma nova solicitação. Tá joia. Quero agradecer você pela resposta, mandar um abraço para minha amiga que está nos assistindo pela internet, pediu para eu tirar a dúvida e agradecer ao vereador pela oportunidade. Okay. Temos mais uma pergunta sobre o EPC? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Jorge. Em nome do Jorge, cumprimento todos da mesa. Mariana, uma dúvida. A gente sabe lá que o regulamento do BPC, ele contempla uma pessoa com deficiência, desde que essa renda per capita não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. No entanto, a gente tem visto os casos, não são poucos, em que a justiça ela dá esse crime de causa para até 1/4 de salário, até 50% do salário mínimo. Meio salário mínimo. O porquê que não existe essa concordância de uma vez por todas, e aí fica bem mais fácil de resolver isso? Isso é lá em Brasília, já está fora do nosso alcance. Como eu disse para vocês, o INSS, a gente operacionaliza o benefício da forma que ele está posto lá na legislação e no regulamento, seja no decreto e nas portarias que surgem aí, que disciplinam a forma que a gente trabalha. Então, mudando a legislação, o corte de renda, o cálculo, a gente passa a operacionalizar de um modo diferente, né? Mas hoje o que está lá na legislação é esse 1/4, né, de renda per capita, com essas possibilidades dentro das ações civis públicas que a gente tem. Tem uma em Campinas e uma nacional. Mas fora isso, a gente não tem o que fazer. Realmente depende lá do legislativo para alterar, para a gente poder passar a operacionalizar de uma forma diferente. Tá? Agora, com relação ao judiciário, o que o juiz determina, o INSS cumpre. Ok? Posso passar para a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência? É bem mais rápido, ok? É bem mais simples,
prometo. Então, eu trago novamente o desenho de um dos primeiros slides que fala da Seguridade Social, das nossas caixinhas lá que compõem a Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência, né? Então, o BPC estava aqui na nossa caixinha da Assistência Social. E a gente vai falar rapidinho de aposentadoria, que está dentro da caixinha da Previdência Social. Então, o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência? Ela veio trazida aí pela Lei Complementar 142, que é lá de 2013, que regulamenta a concessão de aposentadorias da pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social. Então, são para os segurados, para as pessoas que contribuem, ok? A gente está falando da mesma aposentadoria por idade ou da aposentadoria por tempo de contribuição, em condições especiais para as pessoas com deficiência, ok? O que se considera a pessoa com deficiência, mesma coisa que a gente falou lá sobre o BPC, tá ok? Que é a pessoa com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É isso que está lá na redação da lei complementar, ok? A avaliação, mesma coisa, ela é feita pela perícia médica e pelo serviço social do INSS, tá? Então, é uma avaliação médica e funcional atestada pelo INSS. E quais são as regras, né? Rapidinho e simples. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher. Isso significa uma redução de 5 anos em relação à regra geral da Previdência, né? A regra geral hoje, qual que é? Para a aposentadoria por idade, 65 anos de idade para o homem e 60 anos de idade para a mulher. Para a pessoa com deficiência, nós vamos então reduzir 5 anos. Tem que ter cumprido 15 anos, tá certo? De mínimo de contribuição e comprovar a existência da deficiência durante esse mesmo período, tá ok? Então, 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. E tem que ser pessoa com deficiência na data de requerimento do benefício. Não pode ser uma deficiência já superada. De repente teve a deficiência lá atrás, mas superou essa condição e hoje não tem mais, daí também já não se enquadra nesse tipo de aposentadoria, ok? Então, é bem simples, é só pensar na idade e no tempo de contribuição como pessoa com deficiência. E, além disso, a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Vai ser avaliado pela perícia e assistente social do INSS, que vai indicar, primeiro, se há ou não uma deficiência. Então, pode-se concluir que não há uma deficiência, tá? Mas se houver a deficiência, a perícia vai concluir que se essa deficiência é leve, se essa deficiência é moderada ou se essa deficiência é grave, tá? São essas 3 opções. A depender do grau da deficiência, nós vamos oscilar aí o tempo de contribuição necessário para aposentar, ok? Então, nesse próximo slide que eu trago uma pessoa com um desenho, né, de uma pessoa com deficiência visual, ok? Nós temos é um magrinho ruivo de calças jeans e um coletinho de lã azul. Então, como que oscila esse grau de deficiência, né? E com relação ao tempo de contribuição. Se a deficiência for considerada grave, para o homem vai ser necessário 25 anos de tempo de contribuição e para a mulher 20. Nós reduzimos aqui 10 anos em relação
a regra geral. A regra geral para a pessoa que não tem a deficiência, então qual é o tempo de contribuição necessário? 35 anos para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Então, para a pessoa com grau de deficiência grave, reduzimos 10 anos, tá? No caso de deficiência moderada, nós vamos ter a redução para 29 anos de tempo de contribuição para o homem e 24 anos de tempo de contribuição para a mulher. E no caso da deficiência leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de tempo de contribuição para a mulher. Ok? Não se aplica o fator previdenciário no caso das aposentadorias para as pessoas com deficiência. O fator previdenciário, não vou entrar nesse mérito, mas é ele que interfere no valor do benefício, tá? Então, no caso da pessoa com deficiência, ele só vai ser aplicado se for vantajoso para a pessoa, se for aumentar aí o valor a ser recebido, se não, não, ok? Então, é isso, é simples, não é difícil. Se tiver dúvidas, a gente pode esclarecer. Quero só contar para vocês da existência aí do aplicativo Meu INSS, que hoje é a forma mais fácil de utilizar os serviços do INSS, aplicativo disponível para os celulares e tudo mais. É o nosso canal virtual de comunicação. Então, aqui na próxima tela, a gente tem o desenho de um celular ali com o aplicativo em funcionamento e de um computador, né? Porque a gente também acessa o Meu INSS pelo computador, tá? E é um ambiente, né, virtual que vai concentrar diversos serviços que antes a gente só conseguia fazer pessoalmente lá no INSS, tá? Então, é uma forma mais simples de você planejar, de você acessar a sua vida previdenciária pela internet, não precisa mais sair de casa. São vários serviços. A aposentadoria por idade já tem como pedir online, sem a necessidade de ir na agência, ok? Extratos de empréstimo, extrato de imposto de renda, fazer os agendamentos, o requerimento do próprio salário maternidade, carta de concessão, ver o resultado da perícia médica, simular o tempo de contribuição, ele já puxa os dados lá do seu CNIS, é só fazer alguns acertos. Tudo pelo ambiente, ele é super seguro, é acessado com senha, tá? É feito o seu cadastro e resolve tudo online. Então, a gente já tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente não consegue conceder online, óbvio, porque precisa passar pela avaliação social, pela avaliação da perícia médica e isso tem que ser presencial. Então, não dá para resolver tudo online. Mas uma aposentadoria pela regra geral, uma aposentadoria por idade, já pode ser concedida online, fazendo solicitação pelo telefone ou pela internet, sem precisar ir em uma agência. Então, se não conhecem o aplicativo ainda, vale a pena conhecer. E na última tela, temos aí o desenho de uma atendente, né, do INSS com o fone e os nossos dados de contato, tanto do aplicativo, do site, né, meu.inss.gov.br, da Central de Atendimentos 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22, no horário de Brasília, e o meu contato também para vocês, que é o ppn@inss.gov.br. Se houver dúvidas finais, se a gente estiver dentro do tempo, não estamos. Não, está dentro do tempo, sim. Não, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento. Tem? Por favor, o microfone aqui para que possa identificar aí. Boa tarde. Boa chamo tarde. Edilson. Oi, Edilson. Mariana, minha dúvida é a seguinte. Vamos pegar, por exemplo assim, um homem com 20 anos começa a contribuir
pelo INSS, que seja deficiente. Com 25 anos de contribuição, se for constatado que a deficiência dele é grave, ele vai atingir aos 45 anos de idade. Isso. Ele vai ter que esperar até mais 15 anos, até os 60, para poder aposentar? Não, não. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição é diferente da aposentadoria por idade. Então, por idade é aquela que a primeira que a gente disse, a pessoa precisa ter só o tempo mínimo de 15 anos de contribuição, tá? E aí a gente vê a idade. Ela não tem pode ter mais que 15 anos de contribuição, mas não atinge aquela nossa tabela para se aposentar pelo tempo, tá? Então, se o homem tem 25 anos de contribuição como pessoa com deficiência, constatada deficiência grave, nunca parou de contribuir, pode se aposentar com menos idade, tá? Aqui nós não vamos olhar a idade da pessoa, nós vamos ver o tempo de contribuição. Tá? Obrigado. E como não se aplica o fator previdenciário, que é aquilo que eu comentei para vocês, ele prejudica, né, o valor do benefício da pessoa justamente nessa situação que ela é mais jovem. Então, aquela pessoa que se aposenta pelo tempo de contribuição, ele com 30 anos de contribuição, mas com menos idade, na hora que aplica o fator previdenciário na regra geral, diminui um pouquinho o valor do benefício, um pouquinho não, vai depender de cada situação, né? Porque o fator previdenciário, ele leva em conta a expectativa de vida, é um dos elementos aí desse cálculo. No caso da pessoa com deficiência, não é aplicado o fator previdenciário, não entra esse elemento para eventualmente diminuir o valor do benefício, tá? Ele só vai ser aplicado se for vantajoso. Ok, mais alguém quer fazer um questionamento? Luiz? Mariana, por acaso uma questão que chegou para mim, acho que foi ontem, lá na secretaria. Uma pessoa, no caso uma senhora, com 60 anos já completa, deficiência visual considerada grave, porque deu muito tempo, congênita, trabalhou, contribuiu um certo tempo, não chegou a 15 anos, mas aí, por questão de casamento, filho, não ter estudado, não conseguiu emprego nas artes, enfim. Qual a possibilidade que ela tem de conseguir uma aposentadoria, de conseguir um salário? Então, para a questão da aposentadoria, a gente não tem como fugir no mínimo, os 15 anos de contribuição. Tá? Não tem como fugir disso, porque é o menor tempo de contribuição que a gente tem, e daí combinar com a questão da idade, que seria os 55 anos, né, o mínimo para a mulher, mas tem o tempo mínimo de contribuição dos 180 meses, que são 15 anos, tá? Então, na parte hoje, ela não se encaixaria para a aposentadoria, porque você me disse que ela tem menos de 15 anos, né, contribuídos. Tem. E não há possibilidade de recolher, de fazer o recolhimento, né? Há a possibilidade de fazer o recolhimento. Isso não é impedido. Então, a pessoa faz o cálculo ali, vê quanto tempo falta e vai pagando mês a mês. Não tem como, né, salvo exceções raríssimas, pagar o período para trás, tá? Os anos atrás que ficou sem contribuir, tá? Seria pagar daqui para frente. Ok. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Marina, tem uma questão aqui. A pessoa está no trabalho, tal, de repente ela perde o trabalho e quando ela estava trabalhando, ela adotou uma criança com qualquer outro tipo de deficiência. Até então ela está indo ali, mas aí ela perdeu o emprego. Ela consegue também ter esse benefício? Pode solicitar. O benefício, eu penso que é justamente para situações de vulnerabilidade que a gente passa e que podem ser transitórias, né? Mesmo com a criança seja, nesse caso, adotada? Sim, sim. Tem? Sim, tem. sim. Okay. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Não? O contato, desculpa. Deixa o contato na tela, pessoal.
Mais alguém? Não? Então, eu agradeço mais uma vez aqui a presença da Mariana Guidotti. Belíssima apresentação, muito obrigado aí. Eu acho que para nós, o nosso gabinete ali vai ter extrema importância, porque as pessoas questionam nós constantemente, você deixando o seu contato. E esse meu aplicativo que você colocou aqui, do meu INSS, nossa, sem dúvida alguma, a gente vai começar a acessar ele, porque está chegando o próximo de aposentar já, então. Ajuda bastante, o aplicativo faz o cálculo do tempo de contribuição sozinho. Então... É bem é prático, bem né? prático, é bem prático. Que às vezes, acho que foi o ano passado, eu arrumei um monte de documentos, cheguei até uma agência lá, tá vendo, Guilherme? Agora já foi bem mais prático, dá para a gente já saber. Então, eu agradeço aqui mais uma vez a sua presença, da Mariana Guidotti, que é assistente social, assessora técnica de serviço social do INSS da região de Campinas, coordenadora do Programa de Educação Previdenciária. Agradeço a presença do seu Nelson, sempre junto conosco, da Juliana, da Pascamp, do Luiz, representando a nossa secretária, da Paula e do Tiago, muito obrigado pela presença, do João Lage, da Juliana Padilha, enfim, a todos vocês, do meu amigo Benê, sempre junto conosco aqui. Agradeço ao Maurício, que faz o nosso intérprete de Libras aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agradeço a todos os funcionários por estar junto conosco aqui. E que todos tenham uma ótima tarde, um forte abraço. Se precisar de qualquer orientação referente a esses decretos, a essas leis, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Olá, tudo bom? Luiz Antônio. Bom, e encerrando essa reunião mensal da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência aqui da Câmara de Campinas, hoje nós tivemos como convidada aqui a coordenadora do Núcleo de Educação Previdenciária e analista do Seguro Social do INSS, a Mariana Guidotti, que deu uma explicação aqui sobre um benefício que existe para o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. Ela falou sobre muitas coisas que a gente nem imaginava que existia, talvez por não precisar, não é? Mas eu acho que mesmo assim tem muitas dúvidas por aí. E é essa pergunta que eu gostaria de fazer para você. Quais as maiores dúvidas ou a maior dúvida que vocês têm lá sobre este benefício? As maiores dúvidas são realmente com relação aos critérios, os principais critérios de acesso ao benefício, que é voltado para a pessoa com deficiência ou para a pessoa idosa com 65 anos ou mais, observado o critério de renda per capita, que é até 1/4 de salário mínimo. Então, geralmente, as dúvidas vão nesse sentido. Então, tem que saber que é pessoa com deficiência, quem vai atestar isso é a perícia médica e a avaliação social do INSS, e ter o critério de renda atendido, até 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. É um salário mínimo, esse benefício é um salário mínimo, né? Exatamente. Concedido o benefício, a pessoa vai receber um salário mínimo por mês. Sendo o nome, né, salário mínimo, alguém pode pensar, então existe o 13º, existe? Não existe 13º, não é um benefício previdenciário, não é uma aposentadoria, é um benefício instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social e não prevê o pagamento do 13º salário. Agora eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o meu INSS. É novo? Como surgiu?
Desde o ano passado, a gente já tem o Meu INSS funcionando, cada vez mais com novos serviços sendo disponibilizados a cada mês. E é o nosso ambiente virtual de comunicação com o INSS. Aplicativo pelo celular ou pelo computador, o acesso seguro, né, com senha, a pessoa se cadastra, é um ambiente seguro e pode acessar os diversos serviços do INSS, extratos, o extrato do CNIS, simular o tempo de contribuição, requerer benefícios, aposentadoria, carta de concessão. Então, muitas coisas que antes a gente precisava se deslocar até uma agência, agora já resolve sem sair de casa. Uma mão na roda. Bastante. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Agora eu vou conversar com o vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui na Câmara, sempre trazendo assuntos que a gente nem imagina que a gente quer saber, mas quando a gente fica aqui assistindo, a gente fala, nossa, que bom que a gente estava aqui assistindo, que bom que a gente aprendeu sobre isso. O que o senhor tem a dizer sobre o tema de hoje? Olha, como você bem falou, mencionou aí, eu acabei de aprender cada coisa aqui que para mim é de extrema importância. Ela comentou sobre o meu aplicativo, meu INSS, sem sombra de dúvida alguma, muitas pessoas vão utilizar esse tipo de aplicativo. Porque você não precisa ir na agência, você separa um monte de documento, leva até a agência e não precisa disso. Você consegue na sua casa baixar esse aplicativo, entrar ali, pede alguns números de alguns documentos e você consegue ter total acesso em casa, que é o mais importante. E várias outras leis que ela trouxe para nós aqui. Eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, Mobilidade Reduzida, eu sou muito questionado em relação às pessoas que têm que se aposentar, algumas pessoas também deficientes, algum benefício que eles têm e eu às vezes não sei. Então agora tendo o contato da Mariana, tendo um acesso tranquilo, eu acredito que a gente vai poder ajudar mais pessoas ainda. E a gente gostaria de lembrar que essa reunião ela vai ficar no YouTube e que tem muitas boas informações. Quem quiser tirar dúvidas pode ser através do YouTube, né? Que a partir de amanhã já vai estar no YouTube, na íntegra, e também no site do INSS. Olha, sem sombra de dúvida alguma, eu acho que a intenção nossa é justamente essa. Porque às vezes você faz uma sessão dessa ao vivo e as pessoas não têm a mínima condições de poder prestigiar. Mas o acesso hoje a computador, a telefone é muito mais fácil e a pessoa consegue, quando chegar em casa, tranquilo, acessar e receber esses benefícios, que é a informação que eu acho de extrema importância para todas as pessoas. Eu acredito que a gente é muito carente ainda de informação. Então, esse trabalho que vocês fazem aqui na Câmara Municipal de Campinas, levando essas informações, só tende a ajudar cada vez mais as pessoas. Obrigada, vereador. Parabéns pelo tema. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço também a Mariana por estar conosco aqui nessa tarde e eu espero que as pessoas consigam acessar esse meu INSS, sem dúvida alguma, eu acho que vai ser de grande valia para a nossa cidade de Campinas. Obrigado e um forte abraço a todos. Obrigada, vereador. Obrigada. Boa tarde. A gente encerra por aqui a transmissão de mais essa reunião da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência e agradecemos aí a sua companhia. Continue com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.